paz de Cristo. Desde já eu quero agradecer pela companhia, né, de cada um de vocês que nos acompanha em cada podcast, em cada ministração nesse lugar das nossas vidas sobre esse assunto, né, que é tão polêmico, né, que é a dependência química. E mais uma vez, né, nós viemos trazer esse assunto para que possa estar esclarecendo, né, a vida de cada um de vocês que nos ouve, né? E nesta hora, né, eu queria, desde já, trazer, né, esse mês de junho, que é o mês do combate e conscientização, né, sobre a dependência química, né, que é no dia 26 de junho. E nós vamos falar um pouquinho sobre, porque o assunto é falar sobre o combate e a conscientização, né, entender que a cada dia nós precisamos de mais políticas públicas, não só públicas, mas também das pessoas civis que venham entender um pouco mais sobre esse mal, né, que vem destruindo não só o indivíduo, mas as famílias também. E hoje nós vamos estar aqui com o presbítero Júnior, né, que vai estar também falando um pouquinho sobre esse mal, né, que tem atrapalhado, e nós vamos falar um pouco sobre o que ela tem, né, atingido, principalmente o indivíduo, né, e também a família, né, e que eu creio que vai ser muito interessante. Eu creio que a gente possa alcançar, né, através desse debate, desse assunto que vamos discutir aqui, que possa alcançar o entendimento de cada um de vocês. Essa é a nossa oração, né, de fazer com que cada palavra, tudo aquilo que vamos ministrar aqui sobre a dependência química, vocês possam alcançar o que a gente quer transmitir a cada um de vocês. Que vocês possam nos acompanhar nesta hora com tudo aquilo que vamos falar. Eu queria estar deixando para o Júnior, né, para o presbítero Júnior, estar se apresentando a cada um de vocês. Bom? Boa noite a todos, né, que estão ao alcance dessa plataforma digital. Nós estamos nessa noite aqui, né, com uma proposta de estar fazendo menção, né, desse trabalho desenvolvido. E hoje nós queremos falar, né, sobre o combate, né, às drogas e a prevenção dela também, né, fazer com que a população ela venha a se conscientizar, até porque esse mês de junho faz menção de combate, né, e conscientizar, né, ou seja, a campanha que visa combater e conscientizar, né, toda a população sobre as drogas, né, os impactos que ela tem, né, feito na vida do indivíduo, os impactos que ela tem, né, feito na sociedade e principalmente, né, dentro do contexto familiar. Então nós vamos falar dessas três estruturas, né, os impactos que a droga tem feito, né. Então, para quem não me conhece, sou o presbítero Júnior, trabalho na área, né, terapeuta de dependência química, e nós estamos visando aqui trazer um pouco de conhecimento, né, para todos que estão ao alcance, porque tem pessoas que não têm, né, ainda uma visão aberta, né, sobre quais os efeitos da droga, os efeitos colaterais. Então, assim, esse assunto dessa noite é exatamente isso, para trazer, esclarecer, quebrar alguns tabus, para que você tenha esse conhecimento. O interessante é que nisso tudo, né, presbítero Júnior, a gente vai falar hoje um pouquinho, né, são dois tópicos bem interessantes, né? A gente vai falar sobre o que ela, né, tem feito, por mais que a gente tem visto, né, a destruição, a gente passa aí pelas ruas, na Cracolândia, em tantos lugares, a gente vê tantos jovens, né, se perdendo, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses males que tem atingido, principalmente hoje. Eu, ao longo desses anos todos, quase 3 décadas que a gente trabalha com dependência química, eu tenho visto, presbítero Júnior, uma ação tremenda sobre o diabo nas suas estratégias. Há poucos dias eu estava conversando com alguns irmãos e eu estava falando que há um tempo atrás, né, no tempo que eu usava droga, 30 e poucos anos atrás, a gente via que a dependência química, ela
atingia a maior parte no corpo. No corpo, o cara ficava magrinho, né? Tinha uma debilitação muito grande no corpo. E hoje, ao longo do tempo, quando a gente faz uma triagem com algum interno para uma internação, ou um trabalho de mútua ajuda, ou quando a gente faz um atendimento pastoral, e o que eu tenho visto que a estratégia mudou. Hoje, a gente vê a dependência química atingindo de uma forma muito brusca a mente. Uhum. A mente desse indivíduo. A gente vê os jovens hoje com muitos problemas psiquiátricos, tanto que a gente tem visto que há um tempo atrás a gente via as destilação da cocaína e de algumas drogas, tudo com éter. Hoje, claro, eu não sei, mas o que a gente escuta falar e algumas pesquisas que a gente faz com alguns indivíduos, o que as pessoas têm dito, que hoje, principalmente o crack, né, além de fazer esse vazio no cérebro do indivíduo, ele é destilado com gasolina e com vários outros produtos. Imagine o impacto desses combustíveis, né, que é para o motor, para um veículo andar, o impacto desse combustível no nosso cérebro. E aí eu tenho visto que esses impactos, né, na mente desses jovens têm sido psiquiátrico. A gente vê muitos casos hoje que numa palestra, às vezes numa conversa, o indivíduo está viajando e muitas das vezes sem uso da droga. Não estou falando do indivíduo com uso da droga, não, sem o uso. Ele não consegue assimilar o que você está falando. E aí você vê o quê? Que é isso? Fala um pouquinho sobre isso. O Presbítero Júnior, que ele está fazendo psicanálise, então ele trabalha muito na mente, né? E eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre esses impactos na mente do indivíduo na sua área, nessa área da alma, né? Da mente. Então, pastor Fernando, eu estava pesquisando, né? Eu gosto muito de pesquisar a respeito desse Sim. assunto e vi que em Genebra foi feito um estudo, né, em ratos. Uhum. Né, e foi visto ali, né, quais eram as reações que esses ratos tinham, né, com o efeito da cocaína, né, que é uma droga, né, que atinge ali bastante a área psíquica, né. Uhum. Então, em Genebra, os estudiosos viram as reações que os ratos tinham e ali eles tiveram, né, puderam ali analisar o comportamento que os ratos, né, tinham após ingerir a cocaína. Então, assim, eles tiveram estudando e viram que a dependência química na mente, ela faz um estrago terrível. Por quê? Porque na nossa mente, nós temos neurotransmissores. Nossa mente, né, ela é composta por neurotransmissores. Nossa mente, ela precisa ser preservada, porque a partir do momento que você não preserva sua mente, que você dá liberdade para essa química entrar nessa droga, seja ela lícita ou ilícita, né? Porque nós sabemos que tem as drogas lícitas e tem as drogas ilícitas e tem as drogas lícitas. Então, a partir do momento que esse corpo ele é estimulado, né? Automaticamente os circuitos da nossa mente eles são alterados. Exatamente lá em Genebra eles viram que os ratos, né, quando faziam o contato com a cocaína, ali o seu sistema, eles eram alterados. Então acontece isso exatamente na vida de um adicto. Ele começa a fazer uso dessas substâncias e automaticamente você vê que o comportamento, né, dos indivíduos começam a ser mudado. Então às vezes o cara é um cara de bom caráter, o cara é um cara trabalhador, mas aí a partir do momento que ele tem contato, né, com a química da droga, seja ela lícita ou ilícita, né, ela começa a afetar o seu cérebro, né, que é ali, eu costumo dizer que é o RH. O cérebro é o RH, é dali que manda toda a comanda para os nossos comportamentos, decisões, né? Nós temos o córtex frontal, né, que é onde é tomada de decisões, nossa mente, que fica aqui nessa área do cérebro. E quando a pessoa ela faz o uso das substâncias, há uma alteração no seu cérebro. Então, automaticamente, a pessoa ela começa a criar dentro do seu sistema, né, nervoso central, né, que é aqui no córtex frontal, ela começa a ter comportamentos que ela não tinha.
Júnior, que tipo de comportamentos são esses? A pessoa começa a ficar agressiva, a pessoa começa a ficar um estado de humor que acaba ficando crônico. Então, ou seja, você vê que a pessoa ela vai cada vez mais entrando, entendeu? Numa aspiral, uma degradação aspiral, ou seja, uma espiral de degradação. Ela vai cada vez mais retrocedendo, ou seja, a partir do momento que ela faz uso, ela tem um efeito, né, positivo, né, para o indivíduo. Ou seja, ele se torna um cara alegre, ele se torna um cara extrovertido, só que depois existem os efeitos colaterais. E são esses efeitos colaterais o quê? Que traz o quê? A depressão, que traz o quê? A falta de perspectiva, a falta de sonho, planejamento de vida. Então, tudo isso vai se colocando a perder, porque a droga ali está causando esse efeito dentro desses circuitos, né? Dopaminérgico, né? Como a ciência fala, né? Porque o nosso cérebro ele foi feito, né, para receber uma quantidade exata dopaminérgica. E a partir do momento que o indivíduo ele se dá o luxo de fazer uso, né, dessas químicas, então a partir desse momento, né, aí existe uma explosão dopaminérgica no seu cérebro, é onde que há mandando alteração, além do que ele precisa. Então por isso que às vezes quando o indivíduo ele passa do limite, aí é onde começa a ter as crises de abstinência, né? Porque aí o que acontece? Ele perdeu o freio. Se você for fazer um estudo, né, bem aprofundado sobre essas drogas, né, chega um momento na vida do indivíduo que ele perde o freio, ou seja, ele não tem mais freio sobre as suas pulsões, né, porque agora ele precisa de uma química que o estimule. E essa química, ela vai cada vez mais estimulando a ele ter esses comportamentos. Por isso que o indivíduo às vezes começa no cigarro, aí passa para a maconha, aí daqui a pouco a maconha já é pouca, ele passa para a cocaína, até o estágio do crack, que eu nunca usei crack, na minha época não tinha ainda, e tinha era muito pouco. Então dizem que é o extremo, né? É o extremo. Então, querendo ou não, então a gente entende o quê? Que o próprio organismo ele vai querendo mais. Exatamente, porque os efeitos, né, o que está sendo tratado, né, aqui nessa noite, né, o tema é falar sobre isso, o combate, né, o efeito na vida do indivíduo, primeiramente, porque essa é uma das 3 estruturas que a gente vai falar nessa noite, na vida do indivíduo, na vida familiar, né, no contexto familiar da família, e na sociedade. Então, na vida do indivíduo, né, o indivíduo, né, automaticamente, esses efeitos colaterais, eles não são expostos automaticamente. Automaticamente, o que vai aparecer? O dente vai ficar meio podre, meio amarelado, né? A pessoa vai começando a ficar magra, né? Então, esses são os efeitos que vão aparecendo externamente. Sim. Só que, como o senhor falou, né? Existem os outros efeitos que começam a alterar no organismo do indivíduo. Por isso que é onde gera dependência. Por quê? Porque isso envolve o organismo. E quando envolve o organismo, é a mesma coisa. A pessoa, o chocolate, né? Tem pessoas que se viciam em chocolate, né? E pessoas que se viciam em café. Então isso mexe com o organismo, Se não né? tomar um cafezinho, dá Se dor não de tomar um cabeça, cafezinho, igual eu no meu caso, eu gosto de irritado. café. Então, assim, quando eu não tomo café, eu fico meio alvoroçado. Então, querendo ou não, é uma química. Sim. Correto? Só que acontece, o café todo mundo toma, né? É algo que todo mundo praticamente toma, só que tem pessoas que passam desse limite, ou seja, eu já tive fazendo um estudo que quando você, depois de 10 horas da noite, 9 horas da noite, você não pode fazer o uso do café, porque existe cafeína, ou seja, a partir desse horário, o teu cérebro está sendo preparado para repousar. Então, quando você passa desse horário e toma café, o que acontece? Existe um efeito colateral. Ou seja, você perde o sono, ou seja, talvez você nem perca o sono, você vai até dormir, mas você vai ter uma noite mal dormida, e ao acordar, você tem uma grande probabilidade de amanhecer com enxaqueca na cabeça. Por quê? Porque já houve uma alteração onde atacou ali o quê? O organismo, o fígado. Tem essa tendência. Por quê? Porque atacou o fígado, automaticamente você vai ter dor de cabeça. Sim. Então, fazendo essa assimilação com uma droga, né? É a mesma coisa que acontece na vida do adicto também, pastor Fernando. E a gente vê que a cada dia que passa, a gente vê uma degradação muito grande, né, sobre a vida do indivíduo. Por que a gente fala sobre é uma ação do diabo? Porque a gente entende que, por que eu falo sempre isso, é uma ação do diabo?
Por quê? No mundo existe um mundo espiritual, onde há trevas e céu. Então a gente entende que é uma briga aí. E aí a gente sabe que atrás de cada vício, né, é bem claro você ver que atrás de cada vício existe um demônio para te levar o quê? Uma destruição, porque é um cumprimento da palavra. Ele veio para fazer as funções dele, é matar o ser humano, é roubar o ser humano, mas roubar do quê? Só dinheiro? Não. Roubar a saúde, roubar a família, roubar o caráter dele, e tudo que está ao seu redor é a função desse demônio fazer com que o indivíduo ele se destrua. Então, assim, há no mundo espiritual uma batalha, e que a gente, não só como um servo do Senhor, mas como a gente procura a entender um pouco sobre a dependência química. Então a gente entende o quê? Que ela atinge o corpo, que a gente vê que o indivíduo fica com o corpo debilitado, atinge a alma, ali onde estão os sentimentos, onde está tudo aquilo que ele trouxe, às vezes, até lá da gestação. Eu já até falei aqui uma vez, muitas das vezes, esses traumas, essa rejeição, ela vem lá do ventre e vai trazer um prejuízo danado lá na frente. E a parte espiritual. Então, assim, se ela atinge as 3 áreas, ela precisa ser tratada. O corpo, com alimentação, com tudo que possa ser tratado, até na parte de medicamentos. Mas existe a parte da alma, onde os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras precisam entrar para tratar ali. Mas existe aquela parte que é espiritual, que não tem como a gente negar que há um demônio ali, levando o indivíduo a cada dia mais para o buraco. E precisa ser tratado essas 3 áreas. Por isso que a gente está falando combate. Por isso que nós precisamos cada vez mais esclarecer esse assunto, né? Para as pessoas que não têm o conhecimento. Você vê que a própria Bíblia Sagrada, as Escrituras, né? Ela vai dizer que o povo perece por falta de quê? Por falta de conhecimento. Então, cada vez mais que a população ela se conscientizar, né, de ter esse conhecimento sobre a dependência química na vida do indivíduo, não tratar o indivíduo somente como mau caráter, porque pela Organização, né, Mundial de Saúde é uma doença crônica, progressiva e de determinação fatal. Ou seja, ela é progressiva, ou seja, ela se torna crônica, ela se instala. Quando se fala crônica, ela se instala, ou seja, pessoas que passam de usuário e se tornam dependente. Usuário recreativo e se torna dependente. Então se torna crônico e de progressiva, né, para progressão fatal. Então você vê que você não pode tratar essa pessoa somente como uma pessoa com falta de caráter. Isso não é verdade. A dependência química, além de uma doença, também é caracterizada como um tipo de transtorno mental. Ou seja, a dependência química ela causa um transtorno mental na vida do indivíduo. A família ou muitas pessoas não sabem disso, mas causa um transtorno mental. E esse transtorno mental não quer dizer que a pessoa está maluca, né? A pessoa tem que levar para o hospício. Não é nada disso. Pelo contrário, é a família ou o responsável que tem que entender que essa pessoa está doente e que ela precisa de um tratamento. Então, assim, a gente vê que há uma destruição muito grande no indivíduo, né? E a gente agora quer falar um pouquinho sobre a família, né? Sobre a família, a gente vê que por trás dessa dependência química, né, a gente entende como a família ela é atacada, porque ela fica doente. A gente vê a doença instalada em cada familiar. A gente que faz palestra com as famílias, a gente que tem feito reuniões, né, com a família, a gente vê como essas famílias elas ficam doentes, é o que a gente chamamos de codependência, né? E às vezes eu sempre falo que uma coisa é você passar uma madrugada se drogando e doido, outra coisa é você ver uma pessoa passar uma madrugada preocupada, e sem contar que aquela pessoa ela está se tornando uma pessoa doente, porque
a gente vê testemunho de várias pessoas que adquiriram várias enfermidades, doenças. Nós já tivemos aqui, né, na nossa igreja, 2 pessoas que foram cometidas do câncer, que eram esposas de usuários de drogas, né? Por quê? Porque eram codependentes. Hoje elas testemunham, né? Uma delas é até psicanalista da própria instituição. Ela testemunha dizendo que quando o corpo, quando a gente não fala, o nosso corpo denuncia. Né? E quando você não põe para fora, e é o que acontece a maioria das vezes, o familiar fica acuado dentro de casa e não consegue colocar para fora, às vezes não sabe como pedir ajuda, não sabe como entender a dependência química, até para se tratar, né? E a gente vê pessoas muito doentes, familiares muito doentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, sobre essas famílias, né? Então, a gente vê que, eu estava até conversando com o pastor Fernando aqui no início, aqui, antes da gente montar essa estrutura aqui, a gente vê que a política pública ela não funciona. Se você observar, ela só cumpre ali um protocolo, mas elas não funcionam para dar assistência, né? Eu quero até falar do CRAS, né? Que ele faz até um trabalho, mas segue um protocolo. Segue somente um protocolo ali, ou seja, a política pública ela poderia exercer muito mais influência para dar apoio às famílias, né? Às vezes, senhorazinha que tem ali o seu neto que é dependente químico e não tem esclarecimento nenhum sobre a doença, né? Aí aquela senhorinha, às vezes, né, já é hipertensa, aquela senhorinha ali já tem problema de saúde, né, gravíssimo, e aí o que acontece? Piora mais ainda, ou seja, às vezes a pessoa ela acaba morrendo, e aí não adianta o dependente químico ir lá chorar em cima do caixão, porque às vezes ele foi, né, a mola pulsora que promoveu a morte da mãe ou do pai, porque o pai relutou, mas não tinha ferramentas. Hoje em dia, para a glória de Deus, nós temos a ferramenta, o YouTube, né? Nós temos podcast e muitas outras ferramentas aí na internet, né? Dando essa assistência, já que o poder aí, né, das políticas públicas não está funcionando como era para funcionar, hoje nós temos ferramentas na internet que pode dar essa assistência, né, para pessoas que são totalmente leigas no assunto, correto? Então, assim, a gente vê que o surgimento dessa doença, ela vai gerando cada vez mais sofrimento e frustração, não só na vida do indivíduo, né, ou seja, o impacto na vida do indivíduo, como também o impacto no contexto familiar, né, ou seja, a mãe ou o pai ou o tio ali vai gerando ali uma frustração, vai gerando ali cada vez mais um desânimo, uma falta de perspectiva, as esperanças vão embora porque a pessoa ela olha, né, pro parente ali, ou pro filho, ou pro esposo e vê que as esperanças, né, vão se esvaindo. E ela vê como ela se encontra num beco sem saída. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou salvar o meu casamento? Às vezes o casamento, né? O casamento vai se desestruturando porque um dependente químico, ele não só é doente, mas também ele faz com que a família toda se torne doente. E aí é onde entra a codependência. Os familiares ficam codependentes. A gente, em todas as reuniões de famílias, né, aos domingos, né, quando a gente fazia as reuniões de família, a gente via uma família totalmente sem equilíbrio, né? Nos últimos meses da Casa de Recuperação, eu fazendo uma reunião de família, e aí estava a mãe e a esposa. E aí a doença já estava instalada nas duas de uma forma tão grande que as duas estavam brigando entre uma e outra. Eu tive que intervir. Quem ia ficar com o filho? Como é que pode isso? Aí eu falei para a mãe, mas ele tem que voltar para casa. Ele precisa cuidar da esposa, ele precisa cuidar dos seus filhos. Ele precisa entender que ele agora, ele é um dependente químico, e
que largou as drogas, que está em abstinência, mas agora ele precisa trabalhar porque ele tem uma família, não ele ir para casa da mãe. Ué, e a responsabilidade dele? Então, assim, a doença estava tão instalada na vida das duas, mais na mãe. Por quê? Porque o que acontece? Quando uma pessoa está doente, ela quer sempre ter alguém para tratar. E o que acontece? Ali ela estava vendo nela que agora quem ela ia cuidar. Porque o doente ali estava deixando de ser, entre aspas, um doente. Estava voltando para casa sóbrio, sem fazer o uso, já há 6 meses sem fazer o uso. E agora, eu vou cuidar de quem? E a gente viu muitas famílias que não aderiram ao tratamento familiar, e aí, ao contrário, prejudica, porque a gente teve uma vez aqui que o indivíduo acabou a internação, tinha em casa uma festa. E na festa, na casa, por causa dele, porque ele concluiu o tratamento. Mas nessa festa tinha bebida, porque os familiares bebiam. Só quem não podia beber era ele, mas os familiares poderiam. E aí o tio vai dar R$100 ao indivíduo, que era para ele começar, para ele fazer o que ele quisesse. Ele foi fazer o quê? Ele foi cheirar. E isso a gente vê ao ponto que a codependência, quando ela está instalada, e principalmente quando o familiar não entra no tratamento, porque é muito importante o familiar entender que ele também está doente, porque a família ela tem muito essa coisa de falar assim, não, o doente é ele, eu trouxe ele, mas esquece que está instalado em si também, e ela precisa entrar no tratamento. Por quê? Até para que ela possa se tratar e também, ao final do tratamento daquele indivíduo, ela poder ajudar ele para não haver recaída. Então, assim, há um contexto de conscientização familiar, que a família ela precisa entender que, por mais que ela não consiga enxergar isso, mas ela está doente. E é difícil o indivíduo entender que fala, não, eu não uso droga, eu não cheiro, quem bebe é ele, quem faz isso é ele, mas eu estou doente também, porque houve uma doença chamada codependência, que está instalado sobre a família, e a família precisa entender isso. Você vê que a família ela já começa a se expressar dessa forma, né? Numa reunião, ela fala assim, não, quem usou droga foi ele. Né? Quem fumou foi ele, quem cheirou foi ele, quem roubou foi ele. Sendo que muitas famílias não entendem que o impacto não é só na vida do indivíduo, entendeu? Vai se proliferando a doença vai afetando a todos que estão ao seu redor. Então, de forma, né, devastadora, ao ponto de a família, né, entre aspas, inconsciente, né, ou conscientemente, mas alguns eu acredito que seja inconscientemente, acaba sendo um facilitador para que ele faça o uso novamente da substância. Facilitador como assim, Júnior? Né? É o que o pastor Fernando falou, né? Facilitar a vida dele. Às vezes tem que colocar limites, correto? Então, assim, para que o indivíduo não retorne a ter novamente recaídas, pastor Fernando, tem que colocar limites. Eu me lembro que minha mãe, né, ela colocou limites. Limites em que sentido? Ó, tem horário para chegar em casa. Nesse tempo eu não era casado ainda. Ela falou, ó, tem horário para chegar em casa. Ou seja, tem horário para sair, tem horário para chegar em casa e tem horário para... E tem... Para onde você vai? Vai fazer o quê? Né? Porque na vida dessa pessoa, né, que se tornou um dependente químico, você pode ver, se você for puxar o histórico dele, né, não houve limites lá atrás. Sim. Correto? Ele teve uma vida totalmente desregrada, sem regras. Sem hora para chegar em casa, a questão da alimentação, tudo isso. Então, lá atrás, houve uma indisciplina na vida dele. E aí, agora, depois de adulto, né, ele quer fazer, a família quer fazer um papel ali de ninar
o cara como se o cara fosse uma criança, um bebê, e não é. Ele, pelo contrário, entendeu? Ele é um adulto que ele precisa se responsabilizar pelas suas atitudes. Que bom, né? A gente vê que Deus ele tem nos direcionado para esclarecer, né? As vidas, né? Eu louvo a Deus porque Deus nos deu essa iniciativa de falar um pouco, né? Principalmente esse mês, nós vamos falar bastante sobre isso, né? Sobre o combate e a conscientização, né? A nossa função é essa, como conselheiro, como terapeuta, independência química, né, Brígida? É conscientizar a família e ao contrário, que vocês possam transmitir essas mensagens para outras pessoas, porque a nossa intenção, o intuito de cada podcast desse é fazer com que outras vidas possam entender um pouco e falar assim, não, eu preciso de ajuda. Eu não sou um usuário de droga, mas eu tenho um usuário em casa e eu preciso ajudar ele. Mas antes de eu ajudar ele, eu preciso me ajudar. Exatamente. Porque a pessoa precisa ter essa consciência de entender o quê? Eu sou aquela pessoa que facilita. Teve uma vez que um absurdo, que eu fiquei pasmo com isso, quando uma mãe falou que ela veio para saber como era a casa, como era o tratamento, e aí eu fui conversar um pouco com ela sobre o filho dela, né? E ela falou, não, meu filho ele não rouba, ele não sai de casa. Eu falei, mas como é que ele compra a droga? Como é que ele vai ser? Ele não sai de casa porque alguém entrega para ele? Não, eu vou comprar para ele. E aí eu falei, mas como assim? Não, eu prefiro que ele faça uso em casa do que ele ir no morro, vá lá que tem um tiroteio. Mas eu falei, mas e a sua vida? Olha a doença instalada de uma forma que ela não consegue ver que o risco é dela agora. Ela falando, mas aí se tiver um tiroteio, tiver alguma coisa, alguém pode fazer algum mal a ele, então ele em casa ninguém fala. Mas e a ela? Ela não estava preocupada do que poderia acontecer com ela, mas com ele. E aí ela corria todos esses riscos. Eu falei para ela, a senhora precisa se cuidar, porque a senhora está doente. E ela nunca mais voltou. Nem para trazer o filho e nem para começar o tratamento. Né? E a gente vê a forma que dessa doença, o que ela faz numa mãe, né? Ela achava que ela estava protegendo o filho, mas ela estava se colocando ali, naquele momento ali, em apuros, né? Em risco. Né? Uma por ser mulher, né? E outra porque ali ela estava sujeita a qualquer tipo de coisa, de abuso, ou de um estupro, ou de tiro, ou de qualquer situação, ou agressão. Qualquer outra situação ali ela estava colocando a sua vida em risco. Daí a gente vê que essa doença, o que ela faz não só no indivíduo, é o que a gente queria nessa noite trazer para vocês. Ela tem trago muitos males, né? Muitos males, não só para o indivíduo, mas para a família. Né? E esse mês de conscientização, assim, a gente vai poder estar falando bastante para vocês, conscientizando. Como eu falei já anteriormente, divulgue esse vídeo. Outras pessoas possam alcançar, pelo poder e graça de Deus, um entendimento de que precisam de ajuda. Porque se você for ver, pastor Fernando, para concluir aqui, né, a minha fala, esses impactos, né, na vida do indivíduo, na vida da família e na sociedade, se você for fazer um levantamento de dados, né, a maioria dos abusos sexuais, a maioria das violências domésticas, você pode ver que ali tem a droga. Seja droga lícita ou ilícita. Tem um álcool, ou tem uma maconha, ou tem uma cocaína, né? Ou às vezes tem até o cigarro também, né? A pessoa está ali na crise de abstinência, né? Sem o cigarro, e aí a pessoa acha, né? O cara violenta a esposa porque violenta. Se ele não tiver o cigarro dele lá, o maço de cigarro dele lá, né? O corpo, o organismo está pedindo. Então você vê que o impacto, né, na vida do indivíduo,
da família e na sociedade, porque a maioria, né, do levantamento de dados, né, das violências domésticas, né, dos abusos sexuais, você pode ver que a maioria não faz isso de forma lúcida, de maneira nenhuma. Faz isso através do efeito de alguma substância. Correto? Então, assim, você vê que, olha os impactos, né, que a depressão química ela causa na vida do indivíduo, da família e na sociedade englobando todo, né? Então, assim, se você for ver se as utilidades públicas elas funcionassem de forma, né, mais eficaz, eu acredito, eu creio nisso, que talvez a violência doméstica ela iria diminuir, talvez, né, a questão dos assaltos, né, de toda essa destruição que a droga ela causa na sociedade, porque você vê que envolve dinheiro, envolve droga, né? A gente não só olha para a prostituição em si e para outras coisas, mas não, a gente vê que tem a droga está ali, a droga está na esquina, né? O seu filho está lá jogando uma sinuca de forma inocente, mas ali já está o cara já vendendo a droga ali no banheiro ali. Então, se você vê que tem um impacto também na sociedade também. Então, assim, para finalizar aqui, eu vejo que a minha mãe, como eu morei no Nordeste, né, com minha avó, a minha mãe, quando ela ligava para lá, ela sempre perguntava à minha avó, o Júnior tá com quem? Tá andando com quem? Quem são as amizades dele? Aí dava 4 horas da tarde, né? Não, ele tá na casa de fulano, tá na casa de ciclano. Ou seja, às vezes você tem um filho, né? E nem sabe onde que ele tá, não sabe nem quais são as amizades com que ele tá andando, correto? E ali ele já tá sendo, né, um alvo. Correto? Não é vítima, entenda bem, não é vítima. Né? Eu não quero aqui trazer aqui, né, uma nomenclatura e dizer que o cara é vítima, não. Ele está sendo um alvo, porque, como eu falo, né, a depressão química é como se fosse um anzol com uma isca. Né? E ela é jogada e cada um é atraído conforme o apetite. Então, se o jovem não tem experiência, né, se o cara ali não tem experiência, ele acaba sendo visgado, né, por essa isca, chamada depressão química. Então, assim, tem que ficar muito atento e é esse esclarecimento que nesse mês nós estaremos abordando para que todos tenham essa visão que tá ali, ó, tá na esquina, tá no bar do fulano de tal, tá na escola. Então, assim, seu filho chegou da escola, dá uma olhada na mochila, dá uma olhada no bolso da calça dele, né? Ver se tem algum flagrante ali, correto? Porque isso também é prevenção. Você vai estar ali prevenindo para que não venha, né, progredir mais sobre a vida dele. Amém. Desde já eu quero agradecer, né, a presença do presbítero Júnior, agradecer pela presença de cada um de vocês que nos ouve, né, nessa transmissão. Vocês divulguem, que vocês possam compartilhar com outras vidas, né, essa mensagem, né, de ajuda. É uma mensagem de ajuda, né, de conscientização, né, para que outras vidas possam alcançar. Desde já eu quero agradecer a todos por esse podcast, por mais um, né, para a glória de Deus e para a bênção de muitas vidas.